Torcedor tricolor, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre 3 notícias muito importantes sobre o nosso time. Tem jogador que não deve ficar no Fluminense, situação bastante delicada, e a informação é que ele não deve ficar por aqui. A gente vai falar também sobre o presidente da CBF, que agora falou mais uma vez no nome do Fernando Diniz como uma opção para assumir a seleção, mas também, calma, tricolor, ele foi citado junto com outros treinadores, a gente vai trazer isso aqui na íntegra para você. Acho que ainda não é um motivo de desespero para a torcida tricolor, e a gente vai comentar a situação de reforços. Parece que a diretoria do Fluminense, né, acordou e percebeu que o Fluminense vai precisar contratar sim nessa janela do meio do ano. A gente vai comentar isso nesse vídeo aqui, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. Eu te convido a assistir esse vídeo até o final para ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece com o nosso tricolor, tá certo? Antes de a gente começar com as notícias, eu peço para você deixar o like. Aqui embaixo do vídeo tem a opção do joinha, tem um botãozinho aí do joia. Se você puder clicar, vai dar uma moral absurda pra gente que tá todo dia aqui produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. Então dá essa moral, dá essa força apertando o joia aí e também deixe seu comentário falando o seu nome e a cidade, bairro, estado, país, quem sabe, né, de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber essa informação e o YouTube não disponibiliza ela de maneira detalhada para nós. Então peço sempre para você que está aí assistindo deixar o comentário falando de onde você nos assiste. Aproveito esse começo do vídeo para mandar um abraço aqui para a galera que comentou nos últimos vídeos da Central. Então, um abraço para o Eusébio de Santo Antônio de Pádua, para o Cairo de Ouvidor em Goiás, para o Alzimar de Itaperuna, para o Elias de Jucimeira do Mato Grosso, para o Marcos Afonso aqui do Rio, para o James de Gurupi do Tocantins, para o Jailton de Vila Velha, para o Omar de Mangaratiba, para o Edson de Cachoeiro de Itapemirim, para o Tony de Londrina, G de Brasília, Adaonilton de São Domingos do Azeitão e Pedro de Jacobina, na Bahia. Um abraço aí para a galera que está sempre assistindo a Central e dando essa moral para a gente. Valeu, galera. Vamos começar aqui com as notícias, vamos começar falando das informações. Eu quero começar falando da situação CBF Fernando Diniz, né? É uma novela enorme, bem extensa e que não parece que vai acabar, porque o Carlo Ancelotti não para de enrolar a seleção brasileira, né? Não bate o martelo nem que sim, nem que não, e a seleção brasileira também não supera, né? Continua ali atrás do Ancelotti, que tem contrato de mais um ano com o Real Madrid, e ao que tudo indica, parece que vai ficar por lá mesmo, né? O Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, deu uma entrevista à Band, e ele falou um pouquinho sobre essa situação, e ele citou o nome do Fernando Diniz. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui a declaração do Edinaldo, né, abrir aspas aqui para ele, e a gente depois comenta por cima, pode ser? Vamos lá, abrindo aspas. São nomes importantíssimos. Temos visto o trabalho deles e de outros treinadores, que às vezes não citamos, mas são competentes. As pessoas dizem que o Abel Ferreira do Palmeiras, está fora porque briga com a imprensa e com o árbitro, mas não é. Eu entendo que ele tem uma competência pelo trabalho dele, e os números mostram isso. O Diniz da mesma forma, o Dorival também. A CBF tem interesse de chegar para vencer uma Copa do Mundo e não apenas participar. O Brasil tem vários treinadores competentes, temos um apreço muito grande, mas temos um plano A, e é exatamente o Ancelotti. Temos um feeling de que isso vai dar certo. Eu acho que ele tem um encantamento pela seleção brasileira. Ele conhece a maioria dos atletas que jogaram e jogam na seleção. Ele admira muito o futebol brasileiro. Então, Fernando Diniz citado aí, né, junto de Abel Ferreira, Dorival Júnior, né, como treinadores competentes para assumir a seleção, mas o Edinaldo Rodrigues falando, né, deixando bem claro que acha e entende que o Carlo Ancelotti é o plano A da seleção e é quem a seleção deve ir atrás. Bom, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Fernando Diniz cada vez ganhando mais força na seleção. Agora o Fluminense vem vivendo uma fase pior, vamos colocar dessa maneira, né? São 4 jogos aí sem vencer, 4 jogos sem marcar gols. Acho que agora deu até uma diminuída nesse ímpeto de Fernando Diniz, mas quando a gente estava bem, ganhando todo mundo, muita gente, né, tava começando esse lobby de pedir o Diniz na seleção. Eu só queria, de verdade, que definisse logo isso, né? Bate logo o martelo aí, define quem vai ser o técnico. Fica nessa enrolação com o Ancelotti pra lá e pra cá, o Ancelotti dando entrevista lá dizendo que vai ficar no Real Madrid, a seleção continua atrás, e aí, vai decidir quando? Vai ficar um ano sem treinador até o Ancelotti sair do Real Madrid? Vai ficar um ano de novela? Enfim, o CBF, vamos acordar, né? Vamos fazer as coisas direitinho. Já teve até convocação aí, Nino e André convocados. E nada de treinador na seleção, né? Os jogadores vão jogar e o treinador não tá lá ainda. É uma doideira isso, né? Enfim, vamos aqui para a próxima notícia, porque essa novela da CBF está muito longe de acabar, tá? Agora, uma outra mini novelinha que está acontecendo no Fluminense é a situação do zagueiro Vitor Mendes, né? Vitor Mendes foi citado na operação Penalidade Máxima, que investiga
os esquemas de apostas esportivas no meio do futebol e desde então está afastado do elenco do Fluminense, né? Ele foi afastado ali na madrugada do dia 9 para o dia 10 de maio. Eu lembro disso porque eu estava a caminho de Belo Horizonte para ver o Fluminense vencer o Cruzeiro, né? Nossa última vitória fora de casa. E o Vitor Mendes foi afastado do elenco porque ele foi citado, tá, na investigação. Tem alguns prints ali que mostram que o jogador teria recebido 35 mil reais para tomar um amarelo na partida entre Fortaleza e Juventude, que terminou em 1-1, e aí ele foi afastado do elenco do Fluminense. E a informação aqui agora é que, a princípio, ele não joga mais pelo Flu, tá? O Fluminense deve, sim, seguir um caminho parecido com o que o Atlético Paranaense fez. O Atlético Paranaense rescindiu com o Pedrinho e com o Brian Garcia, se eu não me engano o nome do jogador era esse, que eram jogadores com contrato com o Atlético, que foram citados, tiveram seu contrato rescindido, foram dispensados pelo Atlético Paranaense. Aparentemente o Fluminense vai seguir esse mesmo rumo, o que impede, né, essa situação de avançar é justamente o contrato do Vitor Mendes com o Atlético Mineiro, né? Vale lembrar que o Vitor Mendes não é um jogador que pertence ao Fluminense, ele é um jogador que pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao Fluminense. Essa situação, né, esse problema que ele se envolveu, teria sido na época do Juventude. Ano passado, ele emprestado ao Juventude teria feito essa bobagem. Mas como ele hoje é um jogador do Fluminense, pode a qualquer momento ser punido, o Fluminense, a tendência é que não conte mais com o jogador, tá? No momento ele ainda está no Fluminense, ainda tem contrato, mas ele está afastado do resto do elenco, né? Vale lembrar, é importante frisar isso, que o Vitor Mendes não foi denunciado ainda, tá? Não há nenhuma denúncia ao Vitor Mendes, então, por enquanto, ele está apto a jogar, ele é inocente, etc e tal. Mas é uma situação muito delicada. Você tem outros jogadores aí que estão atuando. Natan, por exemplo, né, que teria sido aliciado para tomar um cartão enquanto atleta do Fluminense, está jogando normalmente pelo Grêmio, né? Então, o Vitor Mendes poderia jogar, a opção é mesmo da diretoria do Fluminense, tá certo? E vamos para a última notícia desse vídeo aqui, mas antes eu quero lembrar você de olhar na descrição desse vídeo e no comentário fixado a parceria da Central com a Centauro. A gente é parceiro da maior distribuidora de material esportivo da América Latina e a gente convida você a dar uma olhada lá, porque tem muito produto de qualidade e você pode garantir tudo com 10% de desconto usando o cupom Central10, nosso cupom da Central Fluminense. Você ganha 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauri. Então corre lá e aproveita. Vamos para a última notícia desse vídeo aqui, meus amigos, porque eu quero falar sobre reforço. Sim, o Fluminense precisa, a gente acabou de falar, né? Vitor Mendes estava no elenco do Fluminense, agora está afastado, pode nem ficar mais no Fluminense, então vai ter que ter reforço, né? Nem que seja para repor o Vitor Mendes. E essa apuração da Netflu dá conta de que a diretoria do Fluminense finalmente se deu conta disso, né? A diretoria do Fluminense finalmente entendendo que sim, precisamos de reforço. Essa última sequência negativa do Fluminense teria aberto os olhos da diretoria, segundo essa apuração da Netflu, que dá conta, né, de que o scout do Fluminense já enviou algumas opções ali para o conselho diretor do clube. O próprio Fernando Diniz fez algumas indicações pontuais de jogadores e o Fluminense deve sim buscar reforços. A princípio não tem posição definida, mas um dos principais alvos da diretoria tricolor no mercado é por um atacante rompedor de dribles, como era o Luiz Henrique, como se espera que o Keno faça, né? Então o atacante de lado parece que é um dos principais alvos do Fluminense para o mercado. Não tem nome de jogador definido, mas parece que sim, um jogador para esse setor o Fluminense vai atrás, o que eu acho que é essencial, né? Já tinha saído uma matéria do Vitor Lessa há algumas semanas falando que a diretoria já entendia também que precisava do lateral esquerdo para compor o elenco, já que o Marcelo, a gente sabe que não pode jogar todos os jogos, o Alexander, que é quem seria o reserva do Marcelo, ele virou titular de segundo volante e agora está machucado, e a gente está agora tendo que atuar com o Guga, lateral direito, improvisado pelo lado esquerdo. Enfim, agora essa matéria da Netflu dá conta de que é um atacante que a diretoria do Fluminense entende que precisa. Eu, particularmente, acho que precisa de, sim, um lateral esquerdo, sim, um atacante e algumas outras posições. A zaga, por exemplo, já precisava antes do Vitor Mendes ser afastado, agora com o Vitor Mendes afastado precisa mais ainda. Eu gostaria de ter um meio-campo mais refinado para caso o Paulo Henrique Ganso não puder atuar, você colocar esse jogador por ali, né? Então, assim, para mim são 3, 4 reforços de bom nível. Mas
já começamos, já alguma coisa essa apuração da Netflix falando que a diretoria quer trazer um atacante de lado. A gente tem sentido muita falta do Keno, né? Muita gente pediu para o Keno ser barrado, que o Keno tinha que virar banco, etc e tal. Mas fato é que eu acho que a inocência do nosso querido Keno está sendo provada, porque desde que ele saiu do time, a situação começou a piorar e piorar bastante. Aí com a lesão do Alexander, a vaca foi total para o Brecht. Importante frisar aqui, né? A galera pergunta muito sobre o Keno. A princípio não deve conseguir jogar na partida de quinta-feira, tá? Deve seguir de fora, o que é bem ruim para nós, porque, repito, tá fazendo falta pra caramba, tá certo? Mas a apuração da Netflix é essa, a Fluminense vai ao mercado sim, tá? E um atacante de lado é uma das opções ali ventiladas, embora posições, né? Quantidade de reforços e posições ainda não estejam fechadas e definidas. Tudo pode acontecer, pode vir só um atacante, pode vir mais do que isso. A gente vai ter que aguardar isso nos próximos capítulos, mas repito, eu acho que pelo menos um lateral esquerdo, um zagueiro, um meia e um atacante para a gente conseguir ter força para brigar por todos os títulos nessa temporada. Tá certo, galera? Meus amigos, essas eram as 3 notícias que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Muito obrigado a você que me assistiu até o final. Convido a deixar um comentário, né, para a gente trocar uma ideia sobre tudo isso que aconteceu aqui. Vitor Mendes, CBF e Diniz, reforços no Fluminense. Vamos trocar essa ideia. Reforço o pedido para você deixar o like em caso de não ter deixado ainda. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.